Então, bora lá. Já vamos começar aqui falando da lua cheia, que vai acontecer aqui no Brasil, no hemisfério sul, né? Porque a gente tem pessoas que não são do Brasil aqui, acontecendo amanhã, no final do dia, às 20 horas e 48 minutos. No Uruguai, na Argentina, também vai ficar muito próximo a esse horário, tá? Então, saibam que a gente tem essa lua cheia. E o que é a lua cheia, né? Quando a gente fala disso, desse evento, dessa fase lunar, é importante a gente sempre trazer, né, que a lua ela está recebendo aqui a consciência, a luz do sol. E é por isso que a gente tem uma lunação capricorniana, é a lua cheia de Aquário em Câncer, né? O que também é muito bacana a gente saber aqui é que não só o que foi semeado no início dessa alunação de Capricórnio com a lua nova, mas também a lua nova de 2020, que aconteceu em duas datas. A gente teve, vocês lembram? O ano passado a gente teve duas luas novas em Câncer. Olha que importante aqui esse dado. São duas esferas, dois terrenos que tiveram a possibilidade de semeadura dentro do que fala Câncer, né? E a gente vai aprofundar sobre isso. Uma das datas foi no dia 26 de junho, aos 0 graus de Câncer, e o outro foi no dia 28 de julho de 2020, a 28 graus de Câncer. Isso é importante a gente saber. Olha só, a gente está tendo uma lua cheia amanhã, 27 graus, né? Vocês estão percebendo que a gente está quase colhendo no mesmo lugar onde a gente semeou? Né? Odeia, você está falando que a lua é de 2020, dessas duas luas cheias. Perdão, 2021, perdão. Ok. Tá? Então, o que a gente tem aqui é essa consciência solar que está em Capricórnio. Então, muito de Capricórnio está incidindo sobre a lua em Câncer. E a lua em si, ela tem essa capacidade de acolher, de absorver. Ela é esse cálice, é esse lugar que é matricial, né? Que tem aqui como essa habilidade de conter o passado, né? Essas raízes, né? Eu vou pedir, por gentileza, para fecharem os áudios, e quem não estiver de acordo com a gravação, por favor, fechar o vídeo, tá bom? Porque está sendo gravado. Esse sol, então, ele vem com todas essas consciências, né, de Capricórnio, que fala de compromisso, de você assumir a sua maturidade, né, de você trazer ações a longo prazo, a realização, a materialização, a concretude, né? Basicamente, Câncer fala da onde eu venho e Capricórnio para onde eu vou. É fato aqui para gente. Então, se eu estou numa alunação em Capricórnio, que me é colocado, né? Tanto que a gente começa o ano já querendo planejar, já querendo meio como desenhar, ter em vista para onde a gente deseja ir. Isso é muito capricorniano, né? Por mais que apareçam desafios, é importante a gente saber que Capricórnio nos traz essa consciência de resiliência, né? De lidar com os desafios de uma maneira mais consciente, mais consistente. E a Lua em Câncer, ela está aqui recebendo isso como algo que recebe uma criança, que recebe um passado, algo que está vinculado, até como se fosse, eu falo que são essas raízes, mas também os cordões umbilicais, sabe? Que podem ser aqui nesta lua cheia, cortados,
Por que eu estou dizendo isso? Ressignificados, transmutados, curados, desde laços psíquicos, emocionais, de hábitos, de padrões emocionais herdados dentro de um sistema familiar, da qual eu já não me vejo mais, mas, de certa forma, eu também posso procrastinar, eu posso me ver vítima de certos padrões emocionais que são herdados, e justamente para não dar conta e me responsabilizar por quem eu sou, eu continuo respondendo a esse sistema, certo? Uma das coisas, e um dos eventos mais significativos desta lua cheia é porque é uma das últimas luas cheias onde a gente vai ter Plutão, né? As últimas luas cheias em Câncer, tá? Que assim, que geralmente é uma por ano. Mas com o Plutão transitando por Capricórnio. E o que a gente tem aqui é não só um Sol em oposição à Lua, mas também um Plutão, Hades, em oposição a essa Lua. Ou seja, a gente já tem uma força significativa solar que nos convoca de uma maneira mais prática, para olhar para a nossa realidade, para olhar para os nossos desafios, olhar as coisas como elas são. Esse Plutão, ele basicamente vai fazer o quê? Ele tem uma capacidade aqui, junto com o Sol, de nos engrandecer em poder pessoal, em consciência do solar, de quem sou eu, e ir profundamente, quase que para desestagnar, tirar do lodo aquele resíduo que está em Câncer, aquele padrão emocional, às vezes até são hábitos, como eu havia dito, mas às vezes até dentro de um ambiente familiar, os vínculos, a forma como você vive, e que, de fato, se falta algo a ser limpo, libertado, para falar a verdade, essa é a Lua e o momento certo para se fazer isso. Por que eu estou trazendo isso? Bom, a Lua aqui, quando a gente tem um Plutão de frente, né, na oposição com a Lua em Câncer, a gente, obviamente, vai tocar as entranhas. A gente vai tocar no que é visceral. Porque Plutão, ele tem essa capacidade, ele é cirúrgico, ele vai nas profundezas, nesse lugar onde é o nosso submundo, trazendo do que seria a sombra, algo com grande potência, a luz. É uma energia pulsional, né? Trazendo do mundo que está silenciado, não reconhecido, como renascendo algo das cinzas aqui. Só que isso vem dentro de uma consciência pessoal muito grande, onde nos dá a autoconfiança, porque o Sol está de mãos dadas aqui, olha, vejam bem, a 26 graus e 27 graus, Plutão e o Sol estão juntos. E isso tem uma potência enorme. Todos os anos eles se encontram, mas nem sempre em Capricórnio, e isso é importante a gente saber. Nem sempre o Sol, ele dá as mãos a Capricórnio, bem que já vai fazer um bom tempo que eles vêm se encontrando em Capricórnio, mas talvez seja uma das últimas vezes que a gente possa iluminar questões estruturais, sabe? Questões que estão ali falando dos nossos alicerces, dos nossos sistemas, da forma como a gente se apoiou até aqui. Ou seja, então, até um determinado momento, o que uma meta, um objetivo de vida fazia e trazia sentido à minha vida, de repente aquilo não mais. Eu já não desejo mais ser reconhecida por aquilo. Só que eu estou pronta para viver a liberdade? Por que eu faço essa pergunta? Porque à medida que eu desejo a liberdade de me desvencilhar de um passado, ou de uma história, ou de um padrão, eu tenho que, ao mesmo tempo, ali, entrar em contato com a consciência de quem eu sou e me responsabilizar pelas minhas escolhas. E não mais apontar
algum sistema ou algum clã. Olha Câncer ali. Ou seja, quase como eu sou assim porque eu olho atrás a um sistema e vejo que também eles eram assim. Existe todo um complexo que a Lua aqui, ela quase que denuncia, e que Plutão vem dizendo, olha para isso. Olha para as tuas instabilidades, olha para os teus medos, olha para as tuas inseguranças. E se coloque, se reposicione. Por mais que você tenha dificuldade para lidar com tudo isso, com o que você desenha, dentro de um contexto, né, tanto familiar, porque não necessariamente a gente precisa viver os aspectos dessa lua cheia numa vida concreta. Às vezes a gente vai viver isso numa escala emocional. Às vezes a gente vai viver isso na carreira. Às vezes a gente vai ver com uma hierarquia, né? Com um chefe, com um pai, com uma mãe, né? Figuras de autoridade. Ou mesmo com um sistema, seja ele qual for. Algo que esteja muito estruturado e que, de alguma forma, eu me sinto vulnerabilizada e menor. E a partir do momento em que eu ainda me coloco como menor, né? Dentro de uma escala e uma visão, né? De vítima, né? De carente, de dependente. Isso me impossibilita de eu alcançar o que Capricórnio quer nos trazer. Ao mesmo tempo, essa é uma grande oportunidade da gente aprender a se automaternar. O que é a Lua em Câncer? Ela está em domicílio, ela está no signo dela. Nada mais potente do que um planeta estar em seu próprio signo. Então, é como se chegassem para a gente, e eu vou mostrar aqui no mapa, condições da gente entrar em contato com as frequências da abundância, as frequências da nutrição. Por mais que a gente não tenha ao certo as tais seguranças que até então fizeram parte, ou enfim, fazia sentido. É como se o que era tão estável e tão seguro, de repente, deixa de existir, né? E isso me desestabiliza. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje, nada mais, nada menos que Urano, que transita por... Estou falando hoje, né? Como se já fosse amanhã, né? Porque aqui é o mapa da lua cheia. Urano, ele entra no movimento estacionário, porque ele vem retrogradando, né? Desde agosto do ano passado, e agora ele toma movimento direto um dia depois da nossa lua cheia, dia 18. Urano em Touro, ele basicamente, quando ele toma um movimento direto, ele sacode a Terra. E a gente pode ver por aí o que está acontecendo. Ele sacode sistemas financeiros, valores, recursos, a consciência, né, do que eu tenho como um valor na vida. A consciência, inclusive, coletiva na Terra, vamos ver, né? Também, Urano fala muito desse coletivo, do que me leva à frente. E quando a gente tem essa frequência, né? Porque é como se fosse uma energia mesmo que estivesse nos impulsionando para movimentar algumas coisas e lidar com porções de demandas e procrastinações, coisas que estavam ali, ó, meio que paralisadas. Deixa para depois, né? Isso aqui eu não vou pagar agora, isso eu não vou realizar agora, isso eu não... Sabe assim? Porque, ao mesmo tempo, eu vou empurrando com a barriga, né? Câncer. Eu vou deixando com o tempo. E assim, Urano e esse Plutão, eles vão tirando as coisas debaixo do tapete e vão pedindo um movimento. É uma grande oportunidade de liberação, de libertação.
de como você vive no mundo, de como o seu ponto de vista, o seu posicionamento na vida. Parece muito pontual, como se fosse só amanhã, mas o importante é que a gente saiba é que desde 2019 para 2020, com a grande conjunção, né, a gente vem tendo uma porção de chamados e oportunidades para olhar para as velhas estruturas e começar uma reforma. E que ela, aqui, pede que ela seja íntima, porque a autenticidade é um dos chamados desse Urano. Aquilo tem que ser verdadeiro para me mover, com consistência. Bom, um outro aspecto que eu vejo que é muito, muito interessante para essa lua cheia, na verdade, está aqui. Cadê? Netuno. Bom, depois eu vou falar aqui do Netuno, que está em Peixes. Então, a Lua, ela entra em contato com esse Netuno e, basicamente, quando Lua e Netuno se encontram, é como se a gente tivesse a bênção das grandes luas. É como se a gente tivesse aqui o grande chamado para reconciliação. A reconciliação não só com o meu sistema, com o meu passado, mas também comigo mesma. A compaixão, digamos assim. É um lugar onde eu posso me inspirar, é um lugar onde eu posso ter um fluxo que entre em contato com aquele seio jorrante da vida, que simplesmente é. Eu entro em contato com uma outra frequência, de como se sempre as águas fossem escoar, assim como a abundância da vida. É um lugar onde a gente se sente acolhida, mas não só por um sistema de fé, né, ou uma crença, mas por nós mesmos. Existe aqui uma semente de credibilidade e de fé em nós mesmos. Aqui é como se as mãos, quando elas estão abertas, elas sustentam muito mais de quando elas estão fechadas. É um chamado para o desapego. O desapego de formatos, né, que a gente vive, relacionamentos, para que eu possa abrir espaços para acolher coisas novas e estar num novo mundo, né? Estar nesse, o que eu chamo de novo mundo, é estar nessa nova maneira, nesse caminho de quem eu quero ser. E não ser mais reconhecida por porque eu tenho o quê? Porque essas são frases e questões bem potentes de Capricórnio, né? Então, às vezes, a gente entra, né, em sistemas para buscar esse reconhecimento e se organizar de alguma forma. Só que agora a vida, ela já vem mostrando que existem novos formatos, e de que existem novos talentos, ou, de repente, né, dons que estão sendo despertados e sempre estavam ali, silenciados, né, pelas necessidades, né, pelos complexos, pelos padrões daqueles, né, que muitas de nós vivem conectadas, né, os padrões de escassez, de pouca capacidade, né, ou de falta de amor próprio, ou do contrário também, né? Às vezes, aqui a gente fala de necessidades emocionais que muitas vezes não são atendidas, ou do contrário, são o tempo todo, né, chamadas aqui para que a gente tenha que atender essas necessidades emocionais como se fosse uma criança relutante. Essa lua cheia, basicamente, faz com que a gente possa se aproximar da nossa criança e trazê-la para a gente. É como se fosse um grande resgate de alma, um pedaço nosso,
que ficou preso no passado e que Plutão e o Sol, junto com nada mais, nada menos que Juno, que é um asteroide, mas que eu não vou deixar aqui de considerar. Juno era, tá? Para os gregos, Juno para os romanos, a que nos ajuda a dar as mãos, a ser fiéis conosco mesmo, né? Assim, com esse lugar que o que eu quero, eu me aproximo e dou as mãos. Vocês conseguem acompanhar por aqui? Alguma dúvida? Não. Ok. Juno, então, participa dessa iluminação da Lua, nos chamando para essa, quase como uma velha senhora, a nossa velha anciã, que se aproxima dessa criança e que se responsabiliza por ela. É como se a gente pudesse trazer para perto algo que até então a gente responsabilizava alguém por não dar certo. É um chamado para maturidade, e é o que mais a sociedade está precisando, né? Vamos lá. Porque se a gente quiser chegar em algum lugar, basicamente é preciso que a gente tome consciência do nosso posicionamento. O que, de fato, esse Plutão, como ele tira da estagnação muitas coisas que estão ali embaixo do tapete, silenciadas, o que acontece é que também muitas sombras chegam para a gente. E elas estão aqui por conta da oposição para serem integradas. Por isso que eu estou te falando que é um resgate de alma, que é como se a gente pudesse trazer para perto, trazer essa informação e se fazer responsável pelo que chega. O que é interessante é que a gente vai ter todas as condições para reconciliar, para unir, para juntar, porque Netuno está ali. E a gente também tem um outro aspecto, que é Ceres. Ceres, Deméter, na mitologia grega, faz um aspecto que é muito... eu chamo... O sexto é um dos aspectos que eu mais admiro, porque ele nos impulsiona, né? Ele dá uma sensação como se tudo que a gente faz é como se algo nos ajudasse, mas desde uma prontidão, né? De uma vontade própria. Ceres, nada mais, nada menos que a mãe, a regente da natureza, aquela que fala do princípio de adaptação e sobrevivência do mundo natural. Vem falar que a vida, ela rege em ciclos. Ela vem dizendo, algo sai, mas fique certa que nesse vazio algo pode ser ocupado. Você pode trazer outras coisas nesse lugar. Ceres nos lembra sobre a regência da abundância, sobre o ciclo da vida. Ou seja, existe todo um desenho, uma configuração no céu que, com essa lua cheia, de aspectos que talvez a gente esteja vivendo, sobretudo onde a gente tenha Câncer e Capricórnio, e, obviamente, pessoas que tenham também, né, planetas pessoais como Mercúrio, Vênus, Marte, ou os luminares como o Sol e a Lua, em Áries e Libra, também possam estar sentindo o impacto dessa lua cheia. Mas prestem atenção onde vocês têm Câncer e Capricórnio. Ok? Alguma dúvida por aqui? Não? Ok. Então, uma das coisas que eu gostaria muito de trazer é esse chamado da lua cheia. E como é que a gente pode se conectar com a lua cheia? Primeiro, recapitulando. Primeiro, olhando assim ao passado, honrando. Porque
querendo ou não, a gente está numa alunação de Capricórnio. Capricórnio fala do quê? Se não tempo. Se não, por onde eu já caminhei e me estruturei. Algo é preciso ser visto, reconhecido, e a gente talvez tenha que tirar pedras do lugar para enxergar o que está embaixo. Sabe aquela história de coloca uma pedra e esquece? Não vou olhar mais para isso? Pois bem, agora é uma chance da gente levantar essa pedra e começar realmente a limpar, para assumir um reposicionamento e começar a ter novas atitudes, porque Urano, quando ganhar o movimento direto, talvez nos traga instabilidades. E aí, imagina essa instabilidade de uma maneira inconsciente, né? De uma maneira cega. No mínimo, a gente vai se sentir bastante vulnerável, porque essa oposição de Plutão com o Sol sobre a Lua é fato que pode nos levar a estados de vulnerabilidade. Agora, à medida que eu sei, à medida que eu me sinto consciente e dentro de uma zona que eu chamo de poder, porque o Sol e Plutão, quando estão juntos, no mínimo nos levam a isso. Nos mostram a capacidade de regeneração, de ser capaz de tudo para ser quem a gente é. Muitas vezes, Plutão, ele promete mesmo a evolução, a cura, a transformação, a alquimização. Mas, às vezes, ele age de uma maneira um pouco incisiva, como uma ferida que precisa ser limpa. Às vezes, dói no primeiro momento. Então, se você está hoje com relações com dificuldade, né? Ou num trabalho, num projeto, né? Que se você esteja num momento desafiador, presta atenção em quais são os seus padrões de comportamento ou como é a forma que você reage ao mundo. Porque isso é muito do ambiente lunar, do mundo lunar. E essa lua pode estar trazendo reações bastante instintivas, viscerais. E que à medida que você ganha consciência disso, você se coloca de uma maneira diferente. E assim, existe toda uma condição de você assumir um novo caminho, ou o seu caminho. A lua trata de tudo que é vincular. E Câncer traz aqui o passado, o círculo, essa raiz, essa matriz. E não só com o feminino. Porque aqui se trata entre o eixo de Câncer e Capricórnio, entre pai e mãe. Ou seja, se você não estiver vivendo questões com a mãe, no mínimo, questões com o pai e com as estruturas e os sistemas patriarcais estão jorrando ali a sua sombra sobre a gente, e a gente está tendo que olhar para isso. Até quanto a gente deu as mãos a esse sistema? Para quê? Para sobreviver. Mas agora parece que o mundo convoca um novo posicionamento, né? Então, não necessariamente é o pai, mas às vezes é um sistema até financeiro, gente. A forma como eu me organizo financeiramente. E cada vez mais, a gente tem também Mercúrio retrogradando, que isso é um outro dado muito importante, fazendo aqui aspectos de quadratura com Urano, que teoricamente aqui é o retrato da lua cheia, mas, querendo ou não, ele vai me falar sobre o que eu quero desse futuro, o que eu preciso recapitular, refazer, porque ele está em retrogradação.
E logo ele vai se encontrar com o Sol, né? Que aí é um outro momento que a gente vai se encontrar. E vai ser logo em seguida quando Marte entrar em Capricórnio, que a gente está falando de 10 dias para frente, tá? Ou seja, ainda numa alunação de Capricórnio, a gente vai ter, olha a quantidade de planetas em Capricórnio, nos chamando para uma consciência de estrutura, de refazer essas estruturas, desse lugar de uma zona de segurança, de estabilidade, de realização. E Vênus, que é o planeta, né, de Touro, e, obviamente, de Libra, também retrogradando, chamando aí, né, fazendo um aspecto de trígono com Urano, que basicamente é, você se compromete, então, com os teus desejos? Qual é a sua nova atitude para isso? Para você atrair o que você gosta ou gostaria. A Vênus retrogradando em Capricórnio, ela convoca uma recapitulação dos nossos valores, da forma como não só a gente deseja estar no mundo, viver no mundo, mas da forma como a gente se realiza no outro, nas relações também, né? A Vênus não está só no que está ali, no que seria um relacionamento, mas é como eu me relaciono no mundo. Como eu me relaciono com o meu corpo. Como eu quero estar no mundo. E a gente tem aqui um aspecto muito potente, que nos ajuda nessa mobilização. Ou seja, no mínimo, uma lua cheia que nos convoca a uma declaração. Sabe? Como se a gente pudesse, sim, se colocar à frente, em estado de presença, diante de nós mesmas, e reconhecer o que nos moveu até aqui, o que nos mobilizou, e fazer um compromisso, sabe? Aquele compromisso com você mesmo. E que isso pode ser um planejamento, pode ser uma vontade, tomar uma atitude. Para a gente, no Brasil, e no hemisfério sul, basicamente, a gente vai ter o ascendente em Virgem. O ascendente em Virgem pede para a gente, no mínimo, se organizar para isso, né? Se colocar, né, humildemente aí. Mercúrio é o planeta de Virgem. E não só, mas também o de Gêmeos. E o que a gente tem aqui é a cabeça e a cauda do dragão se despedindo, olha lá, 0 graus, se despedindo do eixo de eclipses, né? Da temporada de eclipses, de Gêmeos e Sagitário, quase como dando um grande adeus, dizendo: liberta dessas velhas crenças, dessas velhas verdades, vá de encontro a, sabe, a estudar, a aprender, sabe, vá com a curiosidade de uma criança para a vida, sabe? Vai se despir, vai fazer coisas diferentes, vai experimentar. Afinal de contas, para a gente, né, chegar a um novo resultado, praticando as velhas formas, vai ser um pouco difícil. E, basicamente, essa lua cheia nos coloca, de fato, com uma tesoura nas mãos, para cortar mais uma parte do nosso cordão umbilical. Eu sempre falo isso, né? A sensação que eu tenho na vida é que a gente tem quando nasce, cortam a primeira vez, e a gente vai fazendo o restante dos cortes ao longo da vida.
até a gente se libertar, entrar num processo de individuação, né? De consciência de quem a gente é no mundo. Essa é uma lua cheia que nos dá essa capacidade de tomada de consciência, de corte, de mais uma camada do que nos detém na vida, do que nos impede de chegar às nossas metas, nossos objetivos, às nossas ambições. Plutão aqui faz o caminho de depurador, alquimizador. Nos coloca em contato das mais puras profundezas para extrair, quase como o óleo essencial, sabe? A quinta essência de certas coisas ali. É um momento de reconciliação e que eu não vou trazer um lugar do perdão, que poderia ser usado aqui. Mas é se abraçar, acolher, compreender que até então foi preciso caminhar dessa maneira. E se libertar dos complexos, né? Claro que isso é muito fácil falar, mas digamos que essa lua cheia é um chamado para esse primeiro passo. Para olhar de um outro lugar. Alguma pergunta? E tudo isso estando em Capricórnio dá um chão, uma estrutura, uma firmeza para a gente viabilizar todo esse processo? Olha só, Capricórnio em si, ele fala disso. Acontece que quando ele ilumina as demandas emocionais de Câncer, muitas de nós podem estar sentindo a vulnerabilidade, justamente o chão balançar, para tirar e desestagnar a gente daquele lugar, entende? Para empurrar a gente para uma nova condição. Esse é o chamado dessa lua cheia. Não é de estabilidade. É de compromisso, é de determinação. É de dar as mãos com o teu medo, que pode ser infantil, inclusive. Porque a lua fala disso. E se responsabilizar por isso. Porque não adianta mais, não cabe mais, digamos assim, responsabilizar papai e mamãe pelas questões que nos afligem. Claro que cada uma vive dentro de uma, né, de uma camada, de uma esfera, mas de um modo geral é o chamado para trazer, ok, do jeito que está não dá. Viver neste planeta do jeito que está não dá. Então tá, o que você vai fazer então, Ana Paula? Né? É quase como isso. O que você vai fazer, Sônia? O que você vai fazer, Cláudia, Mari, Lana? O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar contestando os velhos moldes ou começar a criar um molde diferente? Você vai continuar brigando com o passado ou se reconciliar, se fortalecer e seguir? É quase uma constelação essa lua cheia. Basicamente é isso. Você olha para trás, se fortalece. É um presente. Kátia está dizendo aqui. É um presente. Agora, olha que interessante você poder se conectar com esse presente de maneira consciente, observando esferas da tua vida que talvez você se veja, olha, alguma coisa vai mudar aqui, alguma coisa está rangendo aqui. Eu vou segurar? Ou eu vou abrir as mãos, deixar ir para conter novas coisas?
Com a tesoura nas mãos, exatamente. Eu vou abrir para perguntas. Zero perguntas? Uau! Que acho que enquanto você vai falando, a gente já vai aqui, ó, fazendo aquela Nazaré, sabe? As conexões aí já vai ficando tudo muito claro. Pelo menos para mim, tá tudo muito claro, assim. O jeito que você colocou tá desenhado com canetinha, sabe? Contornado, onde a gente tem que ir, onde a gente tem que olhar. E... vai ser uma senhora lua cheia. A gente está já nessa vibração. Lembrem que quando a gente se aproxima da virada, da fase, é um dos momentos mais tensos que existem. A gente está no momento de tensão para o ápice. O ápice é aquilo se desvai, mas a tensão é o que a gente está vivendo agora. Isso é importante a gente saber. Lembrem que a Lua, assim como Câncer, né, que é o signo dela, fala muito de como você se vê em simbioses. É como se parece que a gente volta para um looping, né? Para pertencer a alguma coisa. Porque se eu sou diferente, parece que eu corto com um sistema e isso me deixa livre, porém com uma consciência de que eu tô só, talvez. E aí é importante eu olhar para o coletivo. É importante você ganhar consciência uraniana. Acho que talvez você tenha novas irmãs. Nem todas são agraciadas por belas irmãs. Nem todas de nós. São experiências, óbvio, mas talvez você consiga um grupo, né, onde você possa dar as mãos, onde você possa se apoiar, onde você consiga conversar e trocar interesses em comum, obviamente, né? Então, ou não, ou também entrar em debates construtivos, mas o que é importante é que esse looping tem uma grande chance de ser cortado. Na esfera da vida onde você tem Câncer. É como se você pudesse ir lá, pegar essa parte, esse fio da meada, e começar a enrolar o teu próprio novelo. Sabe quando você borda? Algumas de vocês bordam aqui. Eu não sei se todas costuram. Mas, às vezes, a gente pega um novelo que está ali usado, misturado, e, de repente, a gente vem e vai usando. Ah, você me empresta e tal. E você vai usando da família, porque isso pertenceu. Agora é o momento que a gente corta. Por isso que eu também trago, e eu olhei muito para as moiras aqui. Eu olhei muito para também entrar em contato com o luto. Porque nem sempre é fácil romper com isso. Então, sabe, essa pergunta, Ana, que você trouxe, a gente vai se sentir, sabe, forte, estruturada? Talvez para fazer isso vai vir coragem, porque Plutão e o Sol trazem essa capacidade. Mas isso não quer dizer que eu não possa viver um luto. E honrá-lo e acolher faz parte. Isso não quer dizer que você precisa voltar para o passado ou para o hábito, para o padrão.
Mas você pode ritualizar, assim como um luto, dar um lugar para aquilo. Para que ele deixe de ser uma pedra, para que você esconda coisas, né? Mas que você coloque ali. Quase como um amuleto, porque Plutão tem essa capacidade. Do que não nos mata, nos fortalece. Bom, deixa eu checar aqui as minhas informações para ver se eu não me esqueço de nada. Enquanto isso, vocês podem me já trazendo perguntas ou, enfim, alguma dúvida, curiosidade. Eu sinto a nossa intuição também, Déia, querida. Sim. Porque quanto mais a gente está conectada, mais a gente sente a janela abrindo de como atuar, quando atuar, de que jeito atuar, nessa estabilidade mesmo de Capricórnio, como se vem a coragem, mesmo no meio ao caos, que você precisa ir daquela maneira. E aí essa confiança de que é isso mesmo, assim, porque realmente está muito mexidas as estruturas. Mas quando você confia, né, e caminha com o coração, eu sinto que é isso mesmo, né? Muito interessante tudo que você trouxe, porque eu acho que é exatamente o que a gente está vivendo, assim, não tem nada estável. No dia seguinte a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se você para, espera e confia, é como se o sol abrisse e você sabe que caminho seguir. É interessantíssimo isso que eu falei. Eu acho que eu trouxe bem no comecinho, né? Plutão com a Lua, esse contato que eles fazem, abre uma porta da intuição visceral, sabe? Vem pelas entranhas. A gente sabe pelas vísceras por onde seguir. Sabe aquela coisa? Claro que eu temo muito essa frase, mas ela é bem comum e talvez possa nos contextualizar. E justamente porque eu temo, eu vou trazer. Se está com medo, vai com medo mesmo? Eu, né, como terapeuta, né, de processos aí de trauma, eu faço minhas ressalvas, porque existem algumas questões que são complexas. Mas digamos que seja um momento para você olhar para o que te detém, para o que te paralisa. Seja um momento para você olhar para os teus traumas. Seja um momento que... Por isso que eu falo que são camadas, entende? Algumas mulheres já estão um pouco mais à frente, outras estão ainda olhando para os seus traumas, estão olhando para suas estagnações. Por que eu não consigo chegar em tal lugar? Então, é como se a gente pudesse dar esse primeiro passo, esse avanço. A velha anciã que mora em nós, vibra em nós, pode dar as mãos e dizer, vem filha, vai dar certo, vai, vamos, eu vou com você. É como se a gente pudesse contar com aquele Netuno, que é uma grande mãe para a gente nesse momento, e vem assim uma mãe espiritual dizendo, vai, confia. E que pode ser um ancestral, hein? Que nos ajuda. Pode pedir, viu, gente? Pode pedir ajuda que ela vem. Com esse Netuno em trígono com a Lua, vem ajuda. Mas basta querer, né? Se você ficar presa nas deficiências, nas carências, justificando que você não consegue chegar em determinado lugar
porque ainda te falta, aí vai ser mais complexo. Porque aí a vida vai se desenhar e aí você vai escoar com o rio, né, da vida, né? Você vai indo. E a gente não sabe como. Geralmente, se o chamado é desapego e a gente não desapega, geralmente a vida vai lá e corta e faz desapegar à força. Às vezes a gente perde um trabalho, às vezes a gente perde um relacionamento, né? A gente simplesmente as coisas vão, escoam. Para a gente entrar em contato com o luto, para a gente entrar em contato com a abertura, com o vazio. Só que agora esse chamado é: presta atenção para tudo isso agora. Se posiciona, se isso tiver que ir embora. Né? Se, por exemplo, eu tenho um hábito alimentar que me faz mal e eu continuo, quem é responsável por isso? Se eu tenho uma conduta perante a minha mãe, vamos pegar pesado aqui, vai. Tem um relacionamento com a mãe difícil. Isso te provoca, te atravessa. O que é essa lua cheia, se não dê um passo para o lado? Se eu tenho um relacionamento, né, afetivo ali, que está vivendo um momento difícil, eu vou continuar no embate? Ou eu simplesmente vou me reposicionar? Vou fazer diferente. Isso vai exigir de você compromisso, determinação. Olha Capricórnio ali. E claro que com as lunações é possível você entrar em contato, né? Com o desdobramento dessa lua cheia. Né? Como das outras, obviamente, né? Mas isso te traz uma consciência de desenvolvimento, de que não é algo pontual, mas que é circular e que é uma consciência, né? Quando a lunação, né? A lua, o caminho da lua, é como se a gente pudesse entrar em contato com o que está ali, nos mobilizando o tempo todo, nos nutrindo. Ou não. Às vezes a gente também tem experiências de não nutrição. E a gente vai para a vida como? Achando de que não tem direito à nutrição e abundância. A ideia está sendo um presente ouvir essas coisas de você. Não, querida, obrigada. Que bom que você está aqui. Assim, muitas percepções, eu recebi muitas percepções e quando eu vi o chamado no Instagram, eu falei, nossa, eu preciso participar e tá tudo encaixando, assim, como pecinhas caindo, assim, sabe? Ai, que bom. Incrível, Bom. assim, gratidão. Inclusive, esse Plutão com a Lua, uma das coisas que faz é, às vezes, a gente se desdobrar pelo feminino, né? Pelo coletivo. Então, é como veio muito espontâneo. Veio hoje isso para mim. Eu vou fazer isso aberto, eu vou para quem quiser. Não sou eu. Entende que é um lugar de isso não me pertence? Isso não é meu. Isso é nosso. Isso é Plutão com a Lua, gente, e Netuno. Não, eu só queria dizer a mesma coisa que a Cláudia, viu,
Tipo, para mim está sendo assim um acalento mesmo, porque desde ontem eu estou na tensão pura aqui, no looping dos padrões, na dor. Então está sendo realmente um acalento. Obrigada. Estou lendo aqui. Ei, Fabi veio. Que bom, querida. Que bom te ler. Bom, mulheres, então fica aqui, né? Essa fala como uma tentativa, um intento de trazer um pouco mais de luz para o nosso caminho. E eu sugiro que amanhã a gente, no mínimo, ou mesmo hoje, na tensão da virada da lua cheia, a gente possa entrar em contato com determinadas coisas que vieram, que isso possa ser transcrito ou reproduzido por arte, por rezo, por meditação, porque Netuno com a Lua provoca esse retiro. Por isso que não vamos fazer isso em coletivo. Nós vamos nos acolher, nos acalentar, nos abraçar, abraçar nossas dores, nossas deficiências, nossas ausências, escrever uma carta para a tua criança, e a tua criança escrever uma carta para você, de tudo que ela está sentindo, e que você possa fazer, ler e se reposicionar, se colocar perante as demandas, as necessidades não atendidas. Porque essa é a medicina de Capricórnio, acolher a criança, saibam. O maior presente para Capricórnio é acolher a criança. Olá, Cristina, apareceu aqui. Bem-vinda! Estou vendo caras novas. Ah, que coisa boa! Obrigada, Déia. Maravilhoso por muito grato. Eu que agradeço. Que bom que tenha gostado. Então, fica aqui essa sugestão para vocês, porque é quase como uma declaração, sabe? E que você possa fazer isso em alto bom tom. De um lugar muito íntimo e verdadeiro. É ocupar esse espaço, entende? Habitar esse espaço novo, experimentar esse espaço novo. Senão a gente fica no medo, né? Fica retida, contida. Isso, lembrem-se, pode ser manifestado mesmo dentro de uma percepção emocional, corporal, ou mesmo no trabalho, dinâmicas familiares, relacionais, ok? Afetivas. Lembrem disso, tá? Não é só no mundo de fora que essa lua cheia habita. E ela vibra, né? Odéia, será que você pode repetir, por favor, o negócio da carta? Da carta? Que carta? É, para a criança, para a nossa sim. criança. Essa sugestão, sim. Bom, você pode... primeiro, vamos lá. Vamos para a bruxaria aqui. Primeira coisa, banho de leite. Quer coisa melhor do que banho de leitinho para nutrir nossa criança? Põe 2 litrinhos de água. Para quem não usa leite de vaca, leite vegetal, não tem importância. É um símbolo que importa para a gente. Você
Faz a tua intenção, teu rezo, teu canto, põe vela, tudo que faça sentido para você. Não tem uma ordem, não tem uma crença. O que traga sentido. Lembre-se que o símbolo desse leite é nutrir a tua criança. Pergunta para ela do que ela gosta. Ou gostava, né? Eu gosto. Se for até leite com chocolate, leite com mel, sei lá. Manda ver. Toma esse banho. E é inteiro. Depois você monta uma cerimônia para você mesmo, uma vela, às vezes uma música, enfim. Cria essa atmosfera sagrada. E, principalmente, recapitula o momento que você está vivendo e quais são os desafios que você está tendo. Lista esses desafios. Entre em contato com esses desafios e percebe como você vem se sentindo com esses desafios. Como você tem lidado com hierarquias, sistemas, coisas, situações que são maiores que você, que te colocam pequena. Já falei isso. Você, obviamente, aí vai começar a abrir um gatilho das necessidades dessa criança. Às vezes, olhar fotos de quando você era criança, escutar músicas de quando você era criança, também ajudam no resgate. As masters que podem nos dizer muito de como resgatar são as cancerianas. Eita, povo que sabe resgatar. Abrir caixa e contar a história ali é com elas. Então, é entrar em contato e ver o que salta, o que vibra ali. Escreve, uma escrita intuitiva. Às vezes, modelar também. Modela alguma coisa. Pega argila, massinha, pinta com giz pastel, borda, no caso da Mari, enfim. Quem está acostumado ali, tem hábito. Vê o que sai, mas de uma maneira espontânea. E depois, você pode, obviamente, escrever dessas, pontuar essas necessidades. Logo, quando você percebe que isso ganhou um tamanho consistente, você se afasta, dando um passo atrás, deixa isso repousando, dá um passo atrás, recobre, né? O teu lugar, às vezes tomando um par de respirações, movimentando o corpo, indo tomar uma água, voltando. Melhor coisa é, afasta, respira, cria esse afastamento mesmo, físico. E depois você olha para aquilo, lê aquilo e entra em contato. Com o que você pode fazer por essas demandas? Essa é a carta da adulta, da mulher. A partir dessas duas cartas, é como se você tivesse as duas partes. Olha a Vênus em retrogradação aqui, gente. Recapitulando valores, né? É quase como se você fizesse um movimento de reconciliação, né? Bom, vamos ver. Você está chorando? Ok, vamos ver o que está faltando. E aí você vai criar esse novo, que seria o que eu chamo, né? Que é ai, me fugiu a palavra. Me veio contrato, melhor contrato. Ai. Declaração. Essa declaração de eu me comprometo a tomar banho de leite
ou uma vez por mês, para eu não esquecer de nutrir a minha criança. Eu me comprometo a brincar com o meu filho, ou com a minha filha. Eu me comprometo a, enfim, que seja. Eu me comprometo. A me nutrir melhor. Enfim. Criatividade aí é com vocês. Tá bem? Não vai Obrigada, faltar. Déia. Eu tenho certeza que criatividade não vai faltar com essa lua em Netuno. Então, sejam criativas e estejam certas de que existe uma dimensão de luz, de amor, de verdade, que olha por nós. Exatamente, Sônia. Fluir com as mudanças e acreditar no nosso poder. É exatamente. É isso que Plutão e o Sol estão trazendo. É como se uma centelha divina em nós estivesse brilhando. E ninguém está acreditando nisso. E, de repente, isso faz sentido. É complexo para um primeiro momento nadar, né? Fora do ritmo. Sair do cardume, né? Da boiada, né, Laura? Jussara! Bem-vinda! Bom, quero deixar aqui meu abraço profundo, uma profunda gratidão pela presença de vocês, terem atendido aí esse chamado meu de última hora, mas tem que ser assim. Então, aproveitem. E depois as mulheres que seguem a alunação tragam as suas percepções nos grupos, que vai ser ótimo poder receber tudo isso. Déia, eu queria te agradecer, porque, embora você agradeça a nós, eu particularmente agradeço, porque parece que esse encontro veio muito para atender algo que eu precisava esclarecer, ou ter uma luz, enfim, para iluminar algumas questões muito íntimas. Então, eu agradeço muito por ter ouvido você durante esse tempo e conseguido conectar tudo que você disse a todas as minhas experiências pessoais. Eu até fico emocionada, porque essa foi intenso. Obrigada. Eu que agradeço, querida. É isso. Muito, muito obrigada. Obrigada, Déia. Tchau, Déia. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Déia. Tchau, tchau. Muito obrigada, Andréia. Obrigada.